Olá, tudo bem? Uma honra estar aqui com os senhores e as senhoras. Meu nome é Paula Belmonte, eu sou deputada federal aqui para o Distrito Federal. Alguns dos senhores eu já fui na formatura, já tive aí algumas oportunidades de estarmos juntos, outros estamos nos conhecendo hoje, mas hoje eu estou aqui à disposição para que a gente possa conversar a respeito. Ô, José, estamos ao vivo. A respeito exatamente desse momento de pandemia, a respeito desse momento que nós estamos passando politicamente. Como eu falei, hoje eu sou deputada federal, estou como deputada federal aqui do Distrito Federal, sou uma grande incentivadora desse projeto Unicer, com a UNB aí trazendo essa certificação, e estou à disposição de todos os senhores para que a gente possa conversar um pouco como é essa nossa vida legislativa, o que nós estamos fazendo em relação à pandemia, em relação aos nossos idosos, em relação às nossas vidas, né? Porque nós temos, há muitas, tem família, tem crianças, e eu estou aqui à disposição para responder a pergunta dos senhores. Então, nesse sentido, eu estou aqui à disposição para responder, começar a perguntar, começar a responder, e eu começar a responder, e estamos livres para tratar tantos assuntos importantes. Esse momento de pandemia fez com que a gente fizesse uma grande reflexão, a reflexão de que um vírus que é invisível, que precisa, na realidade, de uma célula para sobreviver, faz com que o mundo inteiro esteja ajoelhado, parado, paralisou o mundo. Então, eu acredito que nós que estamos... Eu já faço parte tenho 46 anos, então eu vejo que eu faço parte já posso frequentar a Unicer, e uma grande reflexão, e uma das reflexões que eu acho importante nós estarmos fazendo é a reflexão da solidariedade, porque eu acabei de chegar, inclusive, de uma ação social que nós estávamos fazendo, e, infelizmente, nós temos aí algumas pessoas passando fome, algumas pessoas precisando de auxílio de um conselho, auxílio de um sorriso, e mais triste ainda quando a gente percebe que esse auxílio precisa ser também de alimentação. Brasília é uma cidade linda, que fizemos 60 anos esse ano. Acredito que muitos dos senhores que estejam aqui me escutando fazem parte dessa história, são as pessoas que construíram Brasília, e a gente vem continuando a construir, que tem muita coisa ainda para fazer, mas nós temos ainda um grande número de vulnerabilidade. Nós não temos saneamento básico para todas as pessoas, nós não temos, infelizmente, um polo industrial, um polo de geração de emprego, nós temos muitas pessoas desempregadas. Antes da pandemia, nós tínhamos mais de 300 mil pessoas desempregadas, e agora, com a pandemia, a gente sabe que muitas pessoas perderam as suas rendas, e estamos aqui para conversar. O programa Unicer, que eu tenho visto, eu nunca participei, mas já tenho participado das solenidades, da conclusão, do início, do recebimento um dia desse me falaram o seguinte: não é idoso, mais tempo de juventude, algo que me deixa muito feliz, porque ele não tem classe social, ele não tem nível cultural, ele tem simplesmente a união de pessoas com mais tempo de juventude, e faz com que a gente possa agregar, conhecer outros amigos, trazer conhecimento, dizer que esse momento de amadurecimento é um momento de amadurecimento muito bom. E então, eu quero, mais uma vez, parabenizar a professora Margot, com todas as pessoas que vêm auxiliando, e a UNB, em especial, aí, com a reitora Márcia, que dá todo esse apoio e esse suporte. Nós sabemos também que o deputado Roosevelt é um grande parceiro. Eu fui um dia para que as pessoas que têm mais tempo de juventude poderiam ter acesso a transporte escolar, carteirinha. Então, é algo que está fazendo uma revolução, e eu quero, lá na Câmara Federal, também levar esse projeto. Como já falei, meu nome é Paula Belmonte,
Estou como deputada federal aqui do Distrito Federal. Quem não me conhece ainda, eu nunca tive na política, é a primeira vez que eu entro para a política. Eu sou mãe de 6 filhos e resolvemos entrar na política naquela toada que todos nós tivemos, que é saber que a política não é tão distante do cidadão. Através da política, a gente consegue transformar a nossa vida, transformar as políticas, a gente transformar, tudo depende da política. O sistema de saúde, o sistema educacional, o sistema de segurança, e isso é algo extremamente importante. Então, nós, como cidadãos, precisamos, sim, estar mais próximo da política. E, nesse sentido, eu estou aqui para me colocar à disposição de responder e pensarmos juntos e aprendermos juntos para que a gente possa passar mais uma tarde, né, uma sexta-feira nesse período de pandemia, juntos aqui e conversando. Sei que essas lives estão ocorrendo com frequência. Nós fizemos segunda-feira passada, eu acredito que foi segunda passada, nós fizemos uma live com a professora Margot e com um amigo muito querido, que talvez vocês conheçam, Benedito da Vovozinha, falando exatamente nesse período de pandemia. Aproveito para convidar vocês, se não viram, vão lá no meu canal, que a gente está fazendo live diariamente, trazendo esse tema do idoso, né? Eu não vou dizer idoso, não, da pessoa que tem mais tempo aí de juventude. E foi abordado muitas questões importantes. Olá, Silvana! O que a Câmara Federal está fazendo para melhorar o enfrentamento da pandemia? Nossa, nós estamos trabalhando muito, Silvana. Eu estava falando aqui que eu fiz uma live com o Benedito da Vozinha e com a professora Margot, da qual vocês, eu tenho certeza que conhecem, a idealizadora desse projeto Unicer. E lá nesse projeto, eu vou falar um pouquinho da live e eu vou falar essa questão da Câmara Federal. Nós estávamos falando desse momento de reinvenção, né? Reinvenção de isolamento social não significa isolamento emocional. Nós sabemos que é um período que nós precisamos ter um pouco mais de paciência um com os outros, um pouco mais de solidariedade e amor, né? Então, é um momento de muito crescimento. Podemos dizer que é um momento triste, mas ao mesmo tempo de muito crescimento. Todo crescimento é bem-vindo também, para que a gente possa se reinventar, encontrar nossos talentos. E muito legal essa live. E uma outra coisa, a Silvana aqui está perguntando: a Câmara Federal está fazendo melhor para melhorar o enfrentamento à pandemia? Nós estamos trabalhando muito. Nós estamos tendo sessões virtuais, inclusive quero convidar vocês, todas as pessoas podem participar das sessões virtuais. O site da Câmara Federal, ele tem um canal no YouTube e também tem na internet Câmara Federal. Vocês colocam lá e vocês vão saber tudo o que está acontecendo, ao vivo e na hora. Vocês sabendo que as coisas estão acontecendo, vendo as pessoas ali se pronunciarem, verem o que estão estudando. Então, o que acontece? Desde o momento da pandemia, a Câmara que vem abrindo todos esses projetos e todos esses auxílios emergenciais, nós votamos já coisas muito importantes. Por exemplo, o decreto de calamidade pública. Quando foi decretado, a Câmara que votou. Nós que votamos ali também a questão, inclusive eu quero saber de vocês, a questão emergencial, daquele auxílio emergencial. No primeiro momento, o presidente da República tinha falado de 200 reais para as pessoas. A Câmara tinha votado 500, mas aí chegou no momento, fizeram uma conta lá, aí o presidente da República falou: não, eu consigo pagar 600. Então, foi votado isso na Câmara. Foi votado também a autorização para os médicos fazerem telemedicina. Então, vários projetos estão sendo votados, nós estamos trabalhando muito mesmo. Ontem foi um dia interessante essa questão de virtual, e eu imagino que estejam acontecendo com vocês. José, pode colocar todas as perguntas, eu estou aqui para responder a todos. Fique à vontade. Eu só peço às pessoas que a gente utilize palavras
educadas, porque nós somos pessoas educadas e a gente precisa de palavras educadas, mas a todas as perguntas, o que eu puder responder, eu responderei, e o que eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Então, assim, é muito importante. Olá, Leandro Maia, o que você acha do presidente? Mas eu vou concluir aqui antes de falar do presidente. Então eu vejo que é muito importante nós estarmos acompanhando, é uma obrigação de todos nós estarmos acompanhando o que está acontecendo na Câmara, no Senado e no nosso país. Por que é muito importante? Primeiro, porque todos nós votamos. E nós temos que acompanhar as pessoas que votaram, ou conhecer as pessoas que estão nos representando. Eu sou aqui do Distrito Federal, mas somos 8 deputados, 8. Então, eu sou uma, mas tem mais outros 7. Então, nós temos que acompanhar, saber o nome das pessoas, saber o que elas estão fazendo, para que a gente possa, mais tarde, daqui a uns anos, exercer a nossa cidadania. Um parlamentar, ele só fica no poder porque, muitas das vezes, a gente fala assim, os políticos corruptos. Mas quem coloca lá somos nós. Então, é por isso mesmo que nós temos que entender como funciona a política. E falando uma coisa para vocês, quando eu entrei na Câmara, eu confesso que eu tinha um certo preconceito com a política, um certo preconceito com as pessoas que estavam lá, e concordo, já senti também na pele, muitas das vezes temos pessoas ali, agentes públicos, que não estão, assim, interessados na população, mas eu conheci muitas pessoas que estão interessadas, então isso é uma grata surpresa, e por isso, mais uma vez, eu convido a vocês para acompanhar todos os políticos. O que eu acho do presidente? Eu sou uma pessoa que eu digo assim, eu sou uma pessoa conservadora nos meus princípios. Eu defendo a família, eu defendo a criança tem que ser criança, eu defendo valores e éticas. Eu tenho 46 anos, Leandro, e ontem nós tivemos uma live aqui até falando da escola pública. Eu sou uma estudante da escola pública aqui do Distrito Federal, e eu acredito nos valores. Eu tinha aquelas aulas, né, de cidadania, e eu vejo que isso é muito importante para que a gente possa ensinar para todo o nosso povo. Então, o presidente da República, ele tem o meu apoio para ideias e ações. É muito importante a gente entender que nós não precisamos defender nomes, a gente tem que defender ideias e ações. E fazer com que dê certo. Eu, particularmente, eu me considero uma pessoa independente. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Tanto é que eu vejo que o presidente da República ele tem que melhorar a forma de comunicação dele, por mais que muitas pessoas falam que ele representa o que ela gostaria de falar, hoje nós sabemos que o presidente é um presidente da República. Então, tem a liturgia do cargo. É muito importante que a comunicação seja uma comunicação mais tranquila, pacificadora. Mas eu penso, neste momento, que nós precisamos agora não é ficar contra o presidente ou a favor do presidente, nós temos que ficar a favor do povo brasileiro. Nós estamos num momento de pandemia, como eu disse aqui, muitas pessoas desempregadas, a desinformação, muitas das vezes, porque dependendo do canal que você liga, eles só dão notícia ruim, né? E falando aqui dos nossos idosos, as pessoas que têm mais tempo de juventude, muitas delas estão isoladas, então a liga a televisão, só vê notícia triste, é meio triste, né? Então isso faz com que as pessoas não fiquem muito bem. Então eu penso que nesse momento nós temos que arregaçar a manga e trabalhar para o Brasil sair mais fortalecido. Então, nesse sentido, o presidente da República terá o meu apoio para todas as coisas que beneficiam o povo brasileiro. Mas quero continuar dizendo que eu tenho meus questionamentos, em especial quando eu digo em relação à forma de comunicação, porque eu vejo que a gente pode estar trazendo palavras boas, positivas e trazendo a convergência. Todos nós somos seres diferentes, pensamos diferentes, mas temos muitas coisas convergentes. E neste momento que a gente está precisando, verdadeiramente, é uma aliança, uma união da população. Essa polarização, ninguém ganha, todo mundo perde. Mas a construção, todo mundo ganha. E é isso que eu acredito. Oi, Ivone Ferreira, tudo bem? As eleições serão adiadas? Olha, por enquanto, com certeza, hoje eu tive uma entrevista mais cedo e me fizeram essa pergunta. Eu acredito que nas próximas semanas vamos debater esse assunto com mais seriedade. Eu quero te falar uma coisa, Ivone, eu não usei dinheiro público para minha campanha.
quando eu decidi ser política, e isso me traz uma grande independência, como eu disse aqui. Mas também quero de falar que, com 3 meses de mandato, eu protocolei para que a gente acabasse com o fundo eleitoral e partidário, fundo partidário. Hoje, quando eu concorri, em 2018, esse fundo global ficava mais ou menos em 1.700.000, 1.800.000. Atualmente, ele está a 3 milhões. Nem, 3 bilhões, é porque é tanto número que fica assim, 3 bilhões de reais. Imagina, antigamente era 1.700.000.000, quase multiplicou. E você acha justo os políticos nesse momento? Sabemos que quando a gente fala de sistema de saúde em colapso, a realidade, pelo menos aqui do Distrito Federal, e isso não é culpa do atual governo, quero deixar isso claro, já estava em colapso. Eu visitei alguns hospitais regionais e não houve nenhum hospital que não tivesse centenas de pessoas em macas no corredor. Chegou ao cúmulo de alguns hospitais, eu posso dizer alguns em plural mesmo, que alguns hospitais não ofereciam nem o mínimo, que é o lençol, para o paciente. Então, nosso sistema de saúde estava em colapso. Aqui na capital federal, imagina, lá no interior do norte, no interior do nordeste, ou mesmo no interior de Minas, no interior de São Paulo. Então, é muito importante que a gente saiba que é inconcebível, na minha visão, é inconcebível se utilizar o dinheiro público neste momento, porque na realidade não é público, é de quem paga o imposto. Você que está aí, todos nós pagamos imposto, porque o Estado não tem como fornecer esse dinheiro. Então, não acho justo nós estarmos tirando 3 bilhões da população, que está precisando do mínimo, como eu estou falando, de um lençol para uma pessoa que está usando uma maca, de alimentação para a campanha política. Então, é um pedido que já temos, já fizemos esse pedido, já tentamos colocar em pauta, foi adiado, mas eu acredito que o adiamento das eleições, ela vai ter um impacto a essa conversa também. E uma outra situação que nós temos que ter cuidado é o quê? Quando a gente fala de adiar as eleições, nós estamos falando de aumentar o tempo do antigo legislador, da pessoa que tá no executivo, agora não vamos ter pessoas no legislativo. Então, é algo que a gente tem que pensar muito para que a gente não possa aumentar o prazo de mandato de alguém que já está no cargo. Acredito que a Câmara terá, nas próximas semanas, vem sim ter que... isso aí é muito boa a pergunta, viu, Dirce? Vai ter sim que conversar com isso com muita responsabilidade, e por isso, mais uma vez, eu chamo todos vocês para acompanhar aqui na Câmara. Mais uma vez, lembrando, meu nome é Paula Belmonte, deputada federal, que estou como deputada federal, e eu sou uma cidadã, mãe de 6 filhos, estou aqui como deputada, não concordo com a utilização de dinheiro público para a campanha política, e precisamos conversar sobre isso. Por isso, mais uma vez, eu peço para que vocês acompanhem para fazer pressão aos parlamentares. Vamos lá, Dirce, essa é uma pergunta que muitas pessoas falam. Deputada, por que os salários dos eleitos são tão exorbitantes e salário mínimo de um pai de família é tão mínimo? E ainda são tantas regalias. Um poderio enquanto a classe mínima sofre por tudo. Dirce, isso é uma reclamação verdadeira que você tem, e eu concordo com você. Quero lembrar você que os maiores salários não é do legislativo. Vamos lá, eu vou explicar alguma coisa para vocês. Eu imagino que muitos saibam, mas vamos lá. Nós temos 3 poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo, cada um com sua função. Tanto é que essas brigas que estão tendo agora é exatamente porque eles têm que ter independência e têm que ter harmonia. O poder executivo é aquele que executa o trabalho. Então, quem que executa o trabalho? São os presidentes, o presidente, são os governadores, os prefeitos, aquele que vai, vamos supor, aquele buraco ali na rua, aquela situação do saneamento que não chega, quem faz aquilo é o executor. Então, é o poder executivo.
O legislativo são os legisladores, é o que faz a transformação da lei, cria-se lei e faz a fiscalização, que isso é um pilar do meu mandato. Nós fazemos fiscalização do dinheiro do contribuinte. Faço um paralelo aqui, se vocês não me conhecem, nós fizemos um trabalho de excelência na CPI do BNDES, exatamente descobrindo os bilhões de reais que foram roubados do nosso Brasil. Bem, esse é o legislativo. Os deputados, todos nós, temos o teto salarial. Eu não estou dizendo aqui que não seja alto, não, tá? Eu só estou explicando para vocês que o teto salarial hoje é 39 mil. Ninguém ganha a mais que isso. Esse teto salarial seria, pela Constituição Federal, é o teto do salário dos ministros do STF. Então, ninguém ganha acima disso, acima disso. Todos ganham abaixo disso. Bem, e tem o Poder Judiciário, que também tem o teto salarial de 39 mil, mas aí tem uma situação que eu quero também que vocês acompanhem. Existe um projeto de lei falando dos super salários. Como é que na Constituição Federal fala do teto salarial, que eu acredito que todos já estejam ouvindo, que é do Supremo Tribunal Federal de 39 mil, e nós estamos falando de super salários que, muitas das vezes, em novembro, me parece, nós tivemos juiz ganhando 800 mil, um outro agora saiu que ganhou 400 mil, chegou até 1 milhão. Por quê? Primeira coisa é que os juízes, eles têm essas regalias que a Dirce trouxe aqui. Eles vão juntando o salário, eles têm 60 mais 30 dias de férias, coisa que nenhum brasileiro tem. Eu tenho uma medida, uma PEC para que a gente possa mudar isso, para que todos tenham 30 dias de férias. E tem esses super salários. O deputado federal, ele com os descontos todos, eles recebem 23 mil reais, 23, 24 mil reais, com os descontos de imposto e tudo. Bem, é alto em relação ao salário mínimo, concordo plenamente com você, mas quero dizer que eu abri mão de todos os meus privilégios políticos, todos os meus benefícios políticos, desde o meu primeiro dia de mandato. Eu não tenho auxílio moradia, eu não tenho auxílio mudança, eu não tenho aposentadoria especial, todos os benefícios que eu poderia ter, eu abri mão no meu primeiro dia de mandato. Por que eu abri mão? Porque eu não acho justo, eu, como representante da população, ter qualquer tipo de benefício que a população não tenha. Eu não acho justo eu ter um benefício da saúde. Eu não li essa pergunta que saiu, tá? Se você pudesse me deixar aqui, que eu só estou concluindo o pensamento, aí a gente coloca aqui. Então, é muito importante que a gente entenda que abri mão e não utilizei nenhuma cota parlamentar. Todo deputado, além do salário, ele tem 33 mil, 34 mil para usar para a sua administração ali do gabinete, para passagens e tudo. Eu sou uma moradora de Brasília. Então, eu não uso nada, 100%. Tanto é que eu recebi o título, em 2019, da deputada mais econômica do Brasil. E continuo com esse mesmo título agora, no 2020. Tá? Então, assim, eu concordo com você. Penso que nós temos que, sim, acabar com esses super salários. É algo que já está plantado e pautado na Câmara, mas precisa de uma pressão popular. Por isso é muito importante que a gente esteja conectado com o que se está fazendo na Câmara. Porque quanto a população não vê, as coisas continuam acontecendo. E lembrando o seguinte, é muito importante que a gente não critique os deputados, porque muitas das vezes eu vejo essas críticas, ganha super salário, tem um monte de benefício, mas eu mesmo abri desde o primeiro momento, eu sou a deputada mais econômica do Brasil, e confesso a você que o meu salário todo, ele é destinado para beneficência. Não estou aqui querendo, porque eu acredito que o que a esquerda faz, a mão direita não precisa saber, mas é isso que eu procuro fazer para que a gente possa trazer um pouco mais de dignidade à população. Bom, vamos lá, Rosane, tudo bom? Deputada, você acredita que o custo-benefício da Câmara Legislativa é baixo? Não, não acredito, não. Muitas propostas inconstitucionais e inóculas. Uma grande quantidade de cargos comissionados para manter cabos eleitorais e pouca produtividade. Eu concordo plenamente com você, Rosane. Concordo plenamente. Você está falando da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal.
Eu quero só lembrar que eu sou deputada federal, estou na Câmara Federal, mas eu concordo com você que a nossa Câmara Legislativa, ela realmente, ela precisa... o ano passado, na legislatura passada, eu tinha essas estatísticas, eu não me recordo, mas eu acredito que mais de 60% dos projetos eram inconstitucionais. Quer dizer, então, assim, nós precisamos realmente estarmos mais conectados à política. Muitas pessoas têm um preconceito, e isso me deixa muito triste. Todo político é ladrão, todo político tem benefício, mas a gente que coloca lá. Então, nós não podemos reclamar de alguém que coloca. Porque se a gente não pode participar de uma, vamos supor, efetivamente, a gente tem que ser pessoas e vetores de informação. Por isso que eu tenho feito live todos os dias, para que a gente possa trazer informação para a população, para que as pessoas possam cada vez mais ter a democracia, ou exercitar a democracia. Porque o que é a democracia? É você escolher. Mas se você não tem conhecimento de como as coisas funcionam, você não tem conhecimento de como que as coisas são, ou quem é fulano ou beltrano, como que você vai escolher? Então é muito importante que a gente conheça. Uma outra coisa que a Rose trouxe é a questão dos cargos. Eu sou uma grande defensora, eu tenho 3 pilares no meu mandato, muito fortes, que é a defesa da criança e do adolescente, porque é o nosso futuro, é a nossa geração, aí é a nossa, o desabrochar, desabrochar, né? Mas essa palavra é tão feia, vamos colocar assim, florir, né? Nesse nosso Brasil, nós temos a fiscalização, que é uma responsabilidade do legislativo, é fiscalizar o dinheiro do contribuinte. É uma função primordial. E eu tenho como pilar o empreendedorismo. Por que eu estou trazendo isso e por que eu falo sobre essa questão de cargos? Como é que muitos deputados, eu quero dizer que eu não tenho nenhum cargo, nem na Câmara Federal, nem em cargos federais, nem distritais, não fiz indicação de nenhum cargo por isso, pela minha independência. Por que eu estou falando isso? É muito importante as pessoas entenderem. Porque muitas das vezes o agente público tem esses cargos e a gente sabe que as pessoas estão precisando de emprego, e aí é pressionado a fazer um tipo de votação porque se ameaça a mandar fulano, cicrano, beltrano embora. E aí a pessoa não tem independência. Então, por isso que eu defendo o empreendedorismo, que a gente não dependa do Estado, que a gente saiba ser dono de si, que a gente consiga consiga ter autonomia da nossa vida. Emprego traz dignidade e a democracia também traz dignidade. Então, é nesse sentido que eu acredito, defendo, e vejo que não é saudável para a nossa sociedade o desemprego, por isso muitas pessoas utilizam esses cargos comissionados para manterem as pessoas com rédea curta, e não é saudável para a nossa população, a população não acompanhar. A responsabilidade de manter qualquer político que seja no poder é nossa. E é por isso que eu venho desde o meu primeiro dia, ensinando a cidadania, ensinando o poder do voto. Quando a gente aperta aquela tecla verde, a gente está dando autonomia para alguém decidir para a gente. Não é uma brincadeira. Se eu perguntar aqui para vocês, 80% das pessoas, eu tenho certeza que nem lembra quem votou em deputado federal e distrital. Mas são as pessoas que estão decidindo pela gente. Então, é por isso que eu convido você aqui para acompanhar. Vamos lá. Olá, Vênus, tudo bom? Vamos lá, uma pergunta aqui, ó, puxada. Você concorda com o fechamento do Congresso e do STF, como seguidores estão propondo? Bom, eu não sei que seguidores são esses, né? Mas a gente ouve falar, né? Primeira coisa, eu concordo que nós temos que diminuir com o número de deputados e senadores. Vou explicar mais uma coisa para vocês. O que os deputados fazem e o que os senadores fazem? Os deputados representam a população. Então, assim, é por isso que tem um número de deputados bem maior mesmo, acho que mais de 4 vezes. O número de deputados chega a ser quase 4,5 vezes maior do que o número de senadores. Por quê? Porque dependendo da região,
conforme for o tamanho do estado, maior é o número dos deputados. Então, é representação da população ali. Então, tudo na Câmara, ela funciona de uma forma exatamente da proporcionalidade da população ali. Então, todos os partidos têm que estarem representados na Câmara, pelo seu tamanho nas comissões. O Senado Federal, ele representa o Estado. Então, cada Estado brasileiro tem 3 senadores, e aí é igual para todo mundo. O Distrito Federal tem 3, os outros estados têm 3. Na Câmara Federal, não é assim. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, pelo nosso tamanho, nós temos 8 deputados. Mas existem estados que têm 40. E acaba tendo uma desproporcionalidade. E como foi falado aqui no primeiro momento, não me recordo o nome da pessoa, falando sobre o custo da Câmara. E fica muito caro. E eu vejo que hoje o Brasil não tem necessidade de termos 413 deputados. Não temos necessidade disso. Então, eu sou a favor da diminuição da Câmara, mas eu não concordo com o fechamento da Câmara e nem do Congresso Nacional. Aí, vamos lá, a Câmara Federal e o Senado Federal, os dois juntos são o Congresso Nacional. Quando a gente fala do Congresso Nacional, a gente está falando do fechamento do Senado e da Câmara. Eu não acho salutar nem para nós, brasileiros, nós falarmos em fechamento da Câmara. Nós temos que mudar o padrão de qualidade da Câmara. E por isso, mais uma vez, eu volto àquela questão. Vamos acompanhar. E nas próximas eleições, nós não podemos deixar de... Olá, Mônica Burli, eu vou ler aqui. Deputada, você aprovou alguma lei de benefícios dos idosos? Vou falar aqui para vocês. Semana passada nós aprovamos e eu fui responsável por essa introdução dos idosos, das crianças e adolescentes e dos deficientes físicos. Então, é muito importante que a gente não deixe de acompanhar. Porque se a Câmara está aqui desse jeito, é porque nós não acompanhamos direito. Ou nós não estamos sabendo escolher direito. Então, o nosso dever é escolher direito e fazer com que os que não são bons não deixem de ser eleito. É uma responsabilidade nossa. O STF, eu sinto e penso e acredito e já me manifestei, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, que eu não concordo com o que está sendo feito. Eu não estou defendendo quem está fazendo e não estou julgando se está certo ou errado. É importante que a gente entenda o seguinte, a justiça, ela é cega. Ela não vê quem fez, ela vê o ato. E o ato que está sendo feito, não tem como o STF ser a vítima, ser o investigador e ser o julgador. Então, eu sinto que o STF, como um guardião da Constituição Federal, que esse é o papel do STF, ele não está defendendo a Constituição Federal e está tendo um ato inconstitucional. Por isso que existem algumas ações populares contra esse ato do STF, em relação principalmente à questão do fake news. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou defendendo ninguém que fez postagem, não estou defendendo nomes e nem sobrenomes. Eu estou aqui dizendo de algo que é a coluna da nossa sociedade, a nossa Constituição Federal. E é muito importante que a gente tenha respeito por ela. Se alguém fez algo de errado, independente de quem seja, qual o nome seja, tem que pagar. Agora, que ele pague pelos meios corretos, se pagar. E da forma que ele está fazendo, é algo muito preocupante. Eu escrevi no meu Twitter esses dias, Mônica, eu vou responder para você. Eu respondi nesse Twitter um dia falando o seguinte, eu estou muito preocupada com o golpe do judiciário. Porque um dos artigos importantes da Constituição Federal, que a gente fala de cláusula pétrea, é exatamente a independência dos poderes e a harmonia. E nós estamos vendo, muitas vezes, os poderes se misturarem com ações nossas. Por exemplo, o que eu quero dizer, o executivo executa, o executivo não legisla e o executivo não julga. O judiciário, ele julga. Ele não legisla e também não executa. E o legislativo, a mesma coisa. Não adianta
as pessoas cobrarem de um deputado federal ou distrital que seja, olha, o buraco da minha rua, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque ele não executa, ele não tem como fazer, mas ele tem como legislar, ele tem como pressionar. Então, é muito importante que a gente tenha harmonia esses poderes e independência. Independente de quem seja, nós precisamos ter primeiro a coerência e a ética. A mãe ama, mas ela corrige. E é importante que a gente tenha esse pensamento. Mônica, vamos lá. Deputada, você já aprovou alguma lei de benefícios aos idosos? Semana passada, nós tivemos uma lei muito importante, foi um momento muito bonito, uma lei. E, Mônica, eu quero te dizer uma coisa. Eu estive com a ministra Damares, ela me falou o seguinte, que nós temos, neste momento de pandemia, um número crescido de violência contra idosos, contra mulheres, contra crianças, um número crescido de violência financeira. É muito importante que a gente ouça isso. Muitos idosos recebem benefícios e são muitas das vezes coagidos para entregar seus benefícios às pessoas mais próximas. Não podemos aceitar isso. Por isso tem o Disque 800, 180, o Disque 100, para que as pessoas possam recorrer. E essa lei que nós aprovamos na proteção, ela inicialmente, como que funciona o processo legislativo? Eu vou explicar rapidamente agora como que está no processo legislativo aqui, agora nesse momento de pandemia. Normalmente ele se passa por comissões, e em um outro momento me coloco à disposição para que a gente possa conversar sobre isso. Mas, atualmente eles estão, dependendo da relevância do projeto, ele está indo para o plenário direto, ele não passa pelas comissões. Então, através daquele projeto, se constitui um relator, e aquele relator, ele faz os seus relatórios e faz um substituto daquele projeto. Então, nós tínhamos um projeto que tratava a respeito da proteção da mulher, porque, infelizmente, nesse momento de pandemia, aumentou a violência doméstica. É algo que a gente pode conversar um pouco mais, se alguém tiver dúvida, porque é algo muito triste, e precisamos, sim, não passar a mão na cabeça, precisamos, sim, parar de utilizar bebida alcoólica. Eu sou uma grande defensora de que a gente possa falar mais a respeito dos efeitos colaterais da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, muitas das vezes, traz violência, traz desunião, e tudo que a gente não precisa agora, neste momento. A gente precisa de união, a gente precisa de amor, a gente precisa de carinho. Eu vou querer falar sobre esse assunto, Naíra. Até vou convidar você para participar de uma live que nós vamos ter. Só um minutinho que eu vou repetir aqui essa frase. Então, nós precisamos ficar bem atentos a isso. Nós tivemos, infelizmente, um aumento de violência doméstica, aumento de violência contra os idosos. Esses dias eu fiz uma live com a ministra Damares e com o delegado Pablo e com o Fred Linhares, aqui do Distrito Federal. Eu acho que vocês conhecem. E o delegado Pablo, ele contou, olha só que absurdo, ele contou, vai lá no meu canal, lá no YouTube, que foi segunda-feira essa live. Ele contou que uma senhora de 83 anos, lá no Recanto das Emas, foi violentada. Foi violentada. É um absurdo. Então, nós não podemos aceitar nenhum tipo de maltrato a nenhum ser humano. A nenhum ser humano. E precisamos ter um respeito aos que têm mais juventude, mais tempo de juventude. Precisamos ter um respeito. E precisamos ter um respeito com todos também. Com as nossas crianças, trazer mais dignidade com os idosos. Então, é muito importante que a gente tenha. Então, se souber, denuncie 180, 190, 100, tudo diz que 100, diz que 180, 190. É muito importante essa participação da população. Bom, vamos lá, Nair Rodrigues. Boa tarde, que Deus te abençoe. Qual é a sua opinião sobre o prejuízo na educação com esse longo período sem aulas? Bom, como eu disse aqui, vou fazer mais uma vez um convite a vocês. Eu tenho todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, mas é muito importante. Ontem nós tivemos uma aula a respeito disso, sobre essa era tecnológica para os nossos estudantes, como está essa questão do currículo escolar, especificamente conversando um pouco aqui do Distrito Federal. E nós vamos ter hoje
uma live a respeito disso com a relatora, que lembra que eu falei para vocês que tem um projeto de lei e tem uma relatora? Existe uma medida provisória. O que é medida provisória? O presidente da República, lembra que eu falei que ele não pode legislar? Então, ele faz uma medida provisória. Essa medida provisória, ela tem força de lei, mas ela tem que passar pelo legislativo. Então, o que acontece? Ela está indo lá para o legislativo, foi colocada uma relatora, que é a Luísa Canziani, que nós vamos ter uma live a respeito disso hoje, então convido a todas as pessoas que queiram falar a respeito dessa situação que nós estamos aí. Essa medida provisória, ela prevê a diminuição, a flexibilização, vamos dizer assim, da carga horária, que hoje, no Brasil, ela tem como padrão 800 horas. Aqui no Distrito Federal, segundo o subsecretário que esteve conosco ontem, 1.000 horas. E como que vai ser? É algo muito preocupante. Apesar das escolas estarem fazendo, né, todo o ensino, as escolas particulares, eu acredito que quase 100% delas estão proporcionando ensino digital para os seus alunos, mas sabemos que não são todas as pessoas que têm acesso às redes de internet. Hoje mesmo eu tive numa escola lá no Gama e as professoras fizeram um kit para todas as crianças que não tinham acesso à internet, para que eles pudessem ficar com material escolar, para que os pais pudessem trabalhar nos próximos 15 dias. E assim eles estão fazendo. É algo muito preocupante em relação à qualidade e à quantidade de ensino que está sendo perdido. Mas eu quero fazer uma reflexão para vocês também. A primeira coisa, quando a gente fala de ensino médio, o estudante está aí querendo, né, e já chegando próximo ao Enem, próximo à universidade. Então, eu vejo que tem alguns meios que talvez facilite muito o estudante se manter atualizado, porque já existia aqueles cursinhos online, já existia acesso às aulas virtuais, e o jovem está mais adaptado às tecnologias, né? Agora, como que fica as nossas crianças que estão aprendendo a escrever, as nossas crianças que estão tendo habilidade da coordenação motora fina, né? É algo que nós vamos estar conversando hoje a respeito disso nessa live. Por quê? A nossa preocupação é que existe, como nós estamos, né, no isolamento social, mas nós temos o distanciamento social. Uma coisa é o isolamento social, outra coisa é o distanciamento social. E o que a gente percebe é que esse distanciamento social, nós vamos passar por algum tempo com ele, né? Mesmo que a gente tenha a retomada e tudo. E aí eu pergunto, Nair, como ficam as nossas crianças nessa história? Como eu disse, eu sou mãe de 6 filhos, e eu sei que criança requer carinho, requer atenção, criança chora, criança quer brincar, criança quer pegar, pique-pega, quer brincar de roda. Como é que nós vamos trabalhar com as nossas crianças com distanciamento social? É algo preocupante e algo que eu confesso que me deixa um pouco triste. Eu não sei qual é a sua opinião, até quero que vocês coloquem a opinião de vocês aqui a respeito disso, porque nós brasileiros temos uma cultura muito amorosa, muito de contato físico. E, de repente, essa pandemia nos trouxe para um outro extremo, esse distanciamento social, e que muitas das vezes gera o distanciamento emocional também. E como é a repercussão disso na cabeça das nossas crianças? É algo que a gente tem que ficar bem preocupado no sentido do quê? Porque quando a gente, talvez assim, não aprenda na nossa juventude algo, matemática, português, história, a gente tem como correr atrás. A gente tem como correr atrás, se determinar, estudar um pouco mais e chegar lá no nosso objetivo. Agora, quando nós estamos nos primeiros anos de vida, que são chamada primeira infância, ali que estão sendo feitas todas as conexões neurais, todo o desenvolvimento intelectual daquela criança, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Então, nós temos que ficar muito preocupados com isso. E, ao mesmo tempo, também aproveito todas as pessoas que estiverem convivendo com criança, neste momento, aproveite esse momento de pandemia para que a gente possa também ter mais habilidade, trazer mais oportunidade para as nossas crianças. No sentido do quê?
Muitas das vezes, nós pais não temos muito tempo para fazer um desenho com nossos filhos, nós não temos um tempo para ficar brincando ou vendo um filme. E também, uma das habilidades mais importantes por um ser humano é o equilíbrio emocional. Então, é muito importante. Gente, olha, essa semana assim, eu estou querendo aqui continuar no Unicer, mas eu não tenho como falar de algumas coisas que aconteceram essa semana. Nós tivemos uma live falando sobre o socioeducativo. É a quarta vez que eu falo sobre isso, porque foi tão impactante para mim. E nós tivemos a presença, além de pessoas que trabalham, uma procuradora, uma diretora e uma pessoa que já passou pelo socioeducativo. E ele falou uma coisa muito forte. E eu vou falar aqui para vocês, para conversar com vocês. Ele falou o seguinte, que quando ele era criança, muitas das vezes, ele tinha dificuldade de aprender. Ele, muitas das vezes, tinha dificuldade de expressar o seu sentimento na escola. E lá na escola, muitas das vezes, ele era, assim, chamado de que não conseguia aprender, muitas das vezes a autoestima dele era extremamente baixo, ele começou a se envergonhar, porque ele não conseguia realizar os seus trabalhos. E, com 11 anos de idade, ele virava a esquina da escola, tinha um traficante, que era muito gente boa, e falava para ele assim: "Ê, moleque doido, sujeito homem." Eu estou falando assim porque foi tão forte. "Ê, moleque doido, sujeito homem." E ali, ele se achava grande. Ele se achava o poderoso. E o tráfico pegava. Ele passou no crime, hoje ele tem 28 anos, é um pastor, e ele passou no crime dos 11 aos 18. Eu nem sei o que ele fez, nem quero saber. Mas pelo que ele me falou, ele fez muitas coisas. É muito importante que a gente valorize e melhore a autoestima das nossas crianças. De vez em falar assim, ô menino custoso, fala, ô menino abençoado, esse menino vitorioso. Ensine para as nossas crianças terem autoestima, acreditarem nela. Que ela possa ter dificuldade em alguma coisa, todos nós temos, mas teremos facilidade em outras. E que a gente sempre valorize as nossas habilidades. A gente não sentencie com as nossas palavras, muitas das vezes uma correção que é necessária e que eu percebo e sinto, como eu disse aqui, eu sou mãe de 6 filhos, é muito importante para as nossas crianças terem limites. Na hora de ser séria e brava, a gente tem que ser, mas a gente tem que valorizar. Fale do ato, não fale da pessoa. Este ato seu, essa sua ação não foi bonita. Mas você é um garoto muito legal. Ou você é uma garota muito legal. Eu tenho certeza que você é uma menina muito legal. Ah, Terezinha, com certeza. Ah, importantíssimo. Então, nesse sentido, quero aqui dar uma dica para todos os vovós e papais e mamãe, porque eu sou mamãe e já estou aqui também no Unicer, né? Com 46 anos já posso participar. Terezinha Ribeiro, é algo que é importantíssimo, é o empreendedorismo. É uma das coisas mais importantes que tem para que a gente possa começar a desenvolver esse país verdadeiramente. Como a gente já falou, o empreendedorismo gera dignidade. A gente não depender do Estado, nem para um trabalho, nem para um cargo, é algo muito legal, porque traz a liberdade. E a questão do empreendedorismo feminino, eu já tenho uma lei que já passou para o Senado Federal, que está lá para ser aprovada, se Deus quiser, vai o mais rápido possível ser aprovada, para que a gente possa valorizar o empreendedorismo feminino. Como foi dito aqui, infelizmente, aumentou o número de mulheres que tem violência doméstica. E nós, muitas das mulheres, eu quero dizer assim, que eu gosto de... Eu fui, por um tempo da minha vida, uma dona de casa e muito feliz. Eu quero reconhecer a todas as donas de casa. Minha mãe é uma dona de casa e sinto que todas nós somos mulheres muito empoderadas.
Mas é muito importante que nós tenhamos mais autonomia da nossa vida. Então, que a gente consiga, sim, ter autonomia financeira. Então, por esse motivo, nós apresentamos um projeto para que a gente possa valorizar cada vez mais as mulheres terem os seus negócios, elas terem sua autonomia financeira. A ONU tem a Semana do Empreendedorismo Feminino, que é um dia nacional, nacional não, internacional, em novembro, e nós estamos trazendo esse mesmo projeto aqui para o Brasil, para que a gente possa incentivar cada vez mais mulheres terem essa autonomia. É muito importante. Maria Berenice, escutou um pouco da minha história, né? Que legal. Eu vou falar aqui, ó, tem a ver com empreendedorismo, né? Eu sou super engraçado. Antigamente, Maria Berenice, não tinha aquele brigadeiro gourmet, né? Agora que começou esse negócio de brigadeiro do gourmet. Antigamente só tinha brigadeiro e aquele casadinho, né? Doce de coco, uma coisa assim. Agora tem cada um, né? Mas eu vou falar a receita aqui para você. Bom, então o que acontece? Então é muito importante que a gente dê oportunidade para todas as pessoas terem autonomia financeira. E o empreendedorismo é isso. Por isso que é importante nós, cada vez mais, também colocarmos os nossos jovens para aprenderem profissões. Eu sou uma grande incentivadora de ensino técnico profissionalizante. Eu acredito que todos nós aqui, na nossa época, tinha muito mais ensino técnico profissionalizante do que hoje. E os jovens já saíam do ensino médio com uma carta já de autorização para trabalhar, no sentido do quê? De uma profissão já para trabalhar. Pois é, como eu disse aqui, eu não nasci em Brasília, eu vim para cá com 3 anos, mas me considero brasiliense, e sempre gostei de cozinhar, como eu disse que eu gosto de ser dona de casa, sempre gostei de cozinhar, eu estudava na 113 Norte, meu aniversário é em junho, e eu sempre gostei de festa junina. E teve uma época nessa festa junina que tinha aquelas rainhas, né? Rainhas de festa junina da sala. Então, as salas vendiam. Escola pública tem muito isso, né? De vender naquela época para poder fazer barraquinha, para comprar as coisas para a escola e tudo. E naquela época eu comecei a fazer brigadeiro para vender ali, para a gente comprar rifa da nossa escola e tudo. E foi um sucesso. E eu comecei a usar isso depois que acabou esse período de festa junina, eu continuei vendendo brigadeiro, e eu me recordo até hoje, Maria Berenice, de uma das primeiras coisas que eu comprei com a venda do meu brigadeiro foi uma jaqueta jeans da C&A. Ela tinha até um V, assim, que é a jaqueta normal, mas para mim foi o máximo, e um tênis All Star branco. Então foram as duas coisas, assim, que me marcaram muito com a compra do dinheiro do brigadeiro. E minha mãe, que foi uma grande incentivadora disso, olha lá as mulheres no poder, né? Ela ia à época comigo no panelão. Não sei se vocês lembram da época do panelão, e nós íamos comprar caixa de leite condensado. Bom, eu era uma criança, né? Com certeza eu tinha a supervisão da minha mãe ali para fazer o brigadeiro, mas eu não me lembro disso, eu lembro de eu estar fazendo mesmo. Eu sempre gostei muito de pegar a pé na colocar a mão na massa, mas com certeza ela fazia essas suas observações, mas eu me sentia naquele momento muito empoderada. E o brigadeiro que eu faço, na realidade, a gente tem que saber muito bem chegar no ponto. Não pode nem passar do ponto e nem ficar fora do ponto. E uma das coisas que eu aprendi com uma doceira na época, nós tínhamos uma amiga que a mãe dela fazia doce para fora e ela nos ensinou, e que isso eu faço até hoje e utilizo. Muitas pessoas usam manteiga sem açúcar, sem sal. Eu gosto de usar manteiga com sal. Por quê? Porque eu acho que dá uma quebrada no doce. Então eu faço com manteiga com sal. E uma outra questão é fazer o brigadeiro e não ficar mexendo nele assim, só mexe no centro. Só mexe no centro e de vez em quando dá uma raspada em volta. E mexe no centro, e dá uma raspada em volta. E mexe no centro, e dá uma raspada em volta. Então, essa é a forma de fazer brigadeiro. Hoje tem, com certeza, brigadeiros muito mais gostosos que o meu. Depois eu aprendi a fazer brigadeiro com leite condensado cozido, sabe? Aquele leite condensado que a gente coloca na panela de pressão, fica um doce de leite e a gente faz o brigadeiro. Fica doce pra caramba, mas fica uma delícia.
E foi essa a minha vida. Nós já estamos chegando a quase 1 hora de live. Ah, Maria Angélica, você trouxe um assunto muito importante que eu estava me esquecendo. Parabéns, muito grata por ter me lembrado disso. Vamos lá, Maria Angélica está perguntando o seguinte: Angélica Maria, por que não tem um projeto para aceitar idosos saudáveis no mercado de trabalho? Isso é extremamente importante. E quero, assim, dizer que... Lembra que eu falei da medida provisória? Que o governo não pode legislar, mas como que ele faz para que ele possa legislar? Por exemplo, ele está precisando resolver uma situação. Ele emite uma emenda provisória. Essa medida provisória. Essa medida provisória, ela já tem força de lei, então ela já começa a funcionar, e o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, eles têm um prazo para fazer aquilo se tornar lei. Aí eles vão fazer a legislação, pegam um relator, aí tem todo aquele procedimento que eu me coloco aqui à disposição um dia para que a gente possa conversar sobre isso e explicar direitinho. Ele soltou, não sei se vocês viram, uma medida provisória que tinha um nome, um apelido chamado Carteira Verde Amarela. E nós ficamos na Câmara votando, há um mês atrás, mais ou menos, até quase 3 horas da manhã. Até quase 3 horas da manhã. Por quê? Essa carteira verde e amarela, ela fazia exatamente isso. Ela dava oportunidade para as pessoas que tinham mais idade para entrar no mercado de trabalho e o seu primeiro emprego. Ela trazia benefícios tanto para o empregador e pelo empregado. É muito importante que a gente possa saber isso. Nesses países, por exemplo, Europa, os Estados Unidos, que muitas pessoas têm a referência, né, que falam e tudo, é muito comum nós vermos pessoas assim de cabelo branco, trabalhando. No avião, por exemplo, muitas companhias só trabalham com idosos como aeromoça e como comissário de bordo. É muito comum. E é muito importante. Só para vocês terem uma ideia de como o idoso é inserido, vamos supor, lá na Europa e nos Estados Unidos, vocês sabiam que não existe lá fila para idoso? Vocês sabiam disso? Que não existe fila para idoso? Todo mundo deve ficar assim, né? Não existe. Por quê? Uma vez eu estava numa fila de um supermercado e tinha uma senhorinha tão assim, bonitinha, baixinha, com aquele cabelinho todo branco. É muito interessante que as mulheres não pintam o cabelo. Em muitos lugares elas não pintam o cabelo. E cabelo branco, assim, tão bonitinho, aquela coisa assim, bem de vovó mesmo. E eu procurei ser gentil com ela e passá-la, né, dar meu lugar para ela. E ela não gostou muito, e eu, naquele momento, eu fiquei assim, eu não sabia falar muito inglês, né, não estava entendendo muito, achei aquilo tão estranho. Quando eu fiquei sabendo, eu perguntei por quê? Porque o idoso, ele gosta de se sentir capaz. E é muito importante que a gente se empodere dessa capacidade, né? Eu já que com 45 anos já sou considerada membro da UNICE, 46, né? Vou fazer 47 agora em junho. É muito importante que a gente continue ainda trabalhando com as coisas que a gente gosta. É lógico que não precisa pegar no pesado, nem ficar carregando peso, nem fazendo nada que mexa mais com o nosso físico, porque a gente tem que se cuidar. Inclusive, eu quero dar uma dica aqui para vocês. Exercitem o equilíbrio. Muito importante o equilíbrio. Quando a gente vai ficando um pouco mais com maturidade, mais anos de vida, a gente precisa exercitar muito o nosso equilíbrio. Então, é muito importante que a gente possa manter, tanto dando oportunidade para os nossos jovens o primeiro emprego, quanto manter a possibilidade do trabalho para os idosos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão aposentadas, que têm 50 anos e não têm facilidade de encontrar emprego. Então, é algo que nós precisamos refletir da nossa sociedade, para que a gente possa, sim, dar oportunidade, porque tem uma coisa que eu falei lá na frente um pouquinho, falei em relação à nossa... Tá acabando, olha lá. Muito obrigada, deputada Paula Belmonte. O Unicer agradece pela participação da nossa live. Uma honra recebê-la e conhecer mais os nossos representantes. Vou só concluir aqui, José. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, que é muito importante nós estarmos unidos e saber que cada um é muito importante na construção desse país. A polarização e a democracia, a oposição, a base,
As ideias diferentes são extremamente importantes para que a gente possa construir algo mais sólido. Mas a união faz com que a construção aconteça. Me coloco inteiramente à disposição de vocês. Eu, assim, desde o primeiro momento, fiquei encantada com essa live, com esse projeto, e que Deus abençoe vocês. Tomem sol, cantem, contem história. Feliz sexta-feira e um excelente sábado e domingo. E me acompanhe, Paula Belmonte, deputada federal aqui do Distrito Federal. Fiquem com Deus.